E hoje eu vou estar falando com vocês aí sobre os melhores fundos imobiliários que tem para você investir com apenas R$10. Lembrando que esse vídeo aqui não é nenhuma recomendação nem de compra nem de venda desses ativos, cabe a você estudar e saber onde você aporta o seu dinheiro. Você sabia, né, que dá para começar a investir com apenas R$10 aí por mês? Muita gente acha que precisa, né, de centenas de milhares de reais para começar a receber uma renda do mercado imobiliário, mas a verdade, né, é que existem fundos imobiliários negociados na bolsa por menos de R$10 cada cota, né? Isso daí, com o valor de um lanche você já pode dar esse seu primeiro passo e construir, né, uma carteira geradora de renda mensal. E nesse vídeo eu vou estar te mostrando aí alguns dos fundos imobiliários, né, de base 10 mais comentados pelos investidores e explicar porque eles estão aí atraindo tanta atenção de quem está começando. Fique então comigo até o final desse vídeo porque alguns desses fundos imobiliários estão sendo negociados com desconto e pode aí te surpreender tranquilamente. Primeiro, o que são aí fundos imobiliários de base 10? Antes de eu te falar dos fundos imobiliários, vamos aí entender rapidamente, né, o que significa aí base 10. Isso daí é o apelido dado aos fundos imobiliários que possuem cotas negociadas próximas de R$10 ou abaixo desse valor, né? Isso não significa que eles são aí os melhores ou piores do que outros fundos imobiliários. Isso daí significa apenas que são mais acessíveis para quem está começando. Isso daí tem um efeito, né, muito importante. Você consegue investir com pouco dinheiro e aprende, né, na prática como funciona o mercado imobiliário sem comprometer uma grande quantia do seu patrimônio. É o que muitos investidores aí chamam de colocar a pele em risco de forma bem inteligente, né? O MXRF11, o fundo imobiliário de base 10, que é um dos maiores. Se existe aí um nome, né, que praticamente todo investidor conhece, é o MXRF11, e ele é considerado um dos maiores e mais populares fundos imobiliários da bolsa. O fundo possui uma enorme base de investidores, mais de 1,3 milhões de pessoas, né? E costuma aí aparecer em praticamente todas as listas dos fundos imobiliários para iniciantes. O que chama a atenção é que em determinado momento suas cotas chegam a ser negociadas abaixo de R$10. Além da acessibilidade, ele é conhecido pela consistência na distribuição de rendimento e pela sua grande liquidez. E para muitos investidores, o MXRF11 é a porta de entrada para o universo dos fundos imobiliários. O FGHF11, um dos mais baratos do mercado. Outro fundo imobiliário que chama aí bastante atenção é o VGHF11. Em alguns momentos suas cotas chegam a custar mais ou menos aí por volta de R$7. Isso faz com que seja uma das mais opções aí que são mais acessíveis para quem está começando. E o VGHF11 ganhou aí autoridade por sua estratégia de longo prazo e pela sua atuação ativa da sua gestão. Apesar de períodos, né, de rendimentos bem menores, muitos investidores acompanham o fundo justamente esperando aí uma valorização futura da sua carteira. SNAG11, o destaque entre os fundos imobiliários. Embora, tecnicamente, né, não seja um fundo imobiliário, o SNAG11 ele merece sim destaque. Ele faz parte aí da categoria dos FIAGROS, que são veículos de investimentos ligados ao agronegócio. Por que ele parece aí tanto nas carteiras? Porque se tornou aí conhecido pelos seus rendimentos consistentes e pelo forte crescimento da sua base de investidores. E para quem busca diversificação além de imóveis tradicionais, o SNAG11 costuma ser uma das primeiras opções analisadas. TEP11, o fio de tijolo que chama a atenção. Muitos investidores acreditam que só os fundos de papéis conseguem ser baratos, mas o TEP11 mostrou que isso daí nem sempre é verdade, né? O outro exemplo de fundo imobiliário de tijolo que já foi negociado em faixa de preço bem acessível. O que atrai aí a atenção é a sua exposição a imóveis físicos e os rendimentos que apresentou em determinados períodos. Para quem gosta de ideia aí de investir diretamente em imóveis comerciais através da bolsa, vale a pena sim você acompanhar ele. MANA11 e VIGIR11, máquinas de dividendos. Entre os investidores que buscam uma renda mensal, dois nomes aí aparecem com frequência, o MANA11 e o VIGIR11. O MANA11 ele ficou conhecido aí por períodos de distribuição de rendimentos mais elevados, o que levou aí muitos investidores a apelidarem o fundo de máquina de dividendos. Já o VIGIR11, né, também aí ganhou espaço entre aqueles que procuram fundos mais acessíveis, focados em geração de renda. Mas claro, né, você tem que ter atenção que dividendos altos hoje não garante dividendos altos amanhã. Sempre analise com a qualidade da carteira dos seus fundos e a sustentabilidade, né, desses seus rendimentos. Pode ser que de repente ele venha aí a distribuir um valor exuberante e depois, né, acabe caindo aí nesse valor. Fundos imobiliários descontados que estão no radar.
Além dos fundos imobiliários mais conhecidos, existem também, né, alguns outros ativos frequentemente que aparecem aí nas análises por estarem negociados com desconto. Aqui, né, vou estar listando para vocês algum deles. Primeiro, o RBVA11, CPSH11, o RBRX11 e o BTCI11. Quando o fundo imobiliário está aí descontado, isso significa que os investidores estão aí pagando menos porque ele vale, né, no momento. Isso daí pode acabar apresentando uma oportunidade, mas também exige aí estudo para entender o motivo desse desconto. Pode ser que de repente, né, venha aí a vagar vários espaços no seu galpão, pode ter dívidas aí alavancadas, enfim, vários outros empecilhos aí que façam, né, com que o seu valor da sua cota acabe despencando. Consequentemente, né, o valor do seu dividendo também. E os investidores inteligentes não compram apenas porque está barato e ele acaba comprando, né, porque entende o ativo. E outras opções que exigem aí também atenção. Tem outros fundos imobiliários, como o MSR11, o SNEL11, o PORD11 e também o KISO11. Cada um possui, né, características aí bem diferentes e alguns focam em crédito imobiliário, outros em fundos diversificados e alguns acabam buscando aí crescimento através de estratégia bem específica. Por isso, o ideal, né, é você conhecer cada um antes de investir. E chegamos aí à conclusão de que com R$10, R$20, R$50 para investir não é desculpa, né, para você ficar aí parado. Todo grande investidor começa aí bem pequeno. O importante não é o valor do seu primeiro aporte, e sim criar o hábito. E os fundos imobiliários aí de base 10 mostram que hoje qualquer pessoa pode sim começar a construir um patrimônio e aprender, né, sobre investimento sem precisar de muito dinheiro. Agora eu quero saber de vocês, qual desses fundos imobiliários aí chamou mais a atenção? O MXRF11, o VGHF11 ou o SNAG11? Ou algum outro que não apareceu nessa lista? Deixa aqui embaixo, ó, nos comentários. E se você quer aprender mais sobre fundos imobiliários e construir a sua carteira geradora de renda mensal, se inscreva no canal e ative o sininho aqui das notificações, porque o próximo aporte pode ser pequeno, mas o impacto dele no futuro pode ser bem enorme.